Olá, eu sou Valdenor Ferreira, seu professor de Física, e na aula de hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas. As máquinas térmicas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica, geralmente convertem calor em trabalho. Para entender melhor, o calor é a energia em trânsito de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. E o trabalho é a energia em trânsito entre dois corpos devido à ação de uma força. Assim, uma máquina térmica funciona em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes, uma fonte quente e uma fonte fria. O calor flui do reservatório à temperatura elevada, ou seja, da fonte quente, para o reservatório à temperatura mais baixa, que a gente chama de fonte fria, transformando parte do calor que sai da fonte quente em trabalho. Como nós podemos ver aí nessa figura, o calor está fluindo da fonte quente para a fonte fria, passando pela máquina, onde parte desse calor é transformado em trabalho. Assim, as máquinas térmicas utilizam a energia na forma de calor, pode ser gás ou vapor em expansão térmica, para provocar a realização de um trabalho mecânico. Abrindo o seu livro de física, no capítulo 3, na página 83, nós vamos resolver algumas questões. A primeira questão pergunta: o que caracteriza uma máquina térmica? A transformação da parte de energia interna de uma substância de operação, ou seja, vapor d'água, álcool, gasolina, diesel, em energia em movimento. A segunda questão pergunta: quem fornece a energia interna para o vapor de água em uma locomotiva a vapor? Pode ser o carvão ou a lenha quando queimados. Terceira questão: em que atividades as máquinas térmicas foram e ainda são utilizadas? O transporte de cargas e passageiros, na geração de energia elétrica, em máquinas agrícolas, em impressão de jornais, indústrias, entre outras. Nós temos várias aplicações para as máquinas térmicas. Quarta questão: o que possibilitou o início da utilização das máquinas térmicas em larga escala? Primeiro, elas foram descobertas lá por volta do século XVIII. Então, elas passaram a ser muito utilizadas em diversos ramos, certo? Então, elas foram descobertas nessa época e até hoje tem aplicação delas. Porque a primeira revolução industrial provocou uma catástrofe ambiental? Pelo simples motivo de que a queima da madeira ou carvão para alimentar as caldeiras fez com que as florestas fossem derrubadas. Então, além da poluição, nós passamos a ter menos árvores. Continuando no seu livro de física, na página 83, a questão 6, ela diz o seguinte: nas usinas termoelétricas atuais, como se obtém o movimento de uma turbina? Aí tem na letra A: parte da energia interna de um gás é transformado em energia cinética na turbina. Letra B: parte da energia cinética da água é transformada em energia potencial da turbina. Alternativa C: parte da energia potencial da água é transformado em energia potencial da turbina. Letra D: parte da energia mecânica da água é transformada em energia térmica da turbina. E letra E: nenhuma das anteriores. A resposta certa é a letra A, que fala que parte da energia interna de um gás é transformada em energia cinética na turbina. Ou seja, a energia química é transformada em energia cinética, que é energia relacionada ao movimento. A questão 7 diz o seguinte: em qual dos itens a seguir a máquina a vapor não foi ou não é utilizada? Na indústria de tecelagem, em embarcações, locomotivas, máquina agrícola ou usina hidrelétrica? A alternativa certa é a letra E, usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela não utiliza máquinas a vapor, ela utiliza o movimento da água para ser convertida em energia elétrica.
A questão 8ª, da mesma página 83, diz o seguinte: em uma locomotiva que utiliza carvão mineral como combustível, a energia, letra A, de movimento do carvão é transformada em energia interna do vapor de água e em energia de movimento. Letra B, cinética do carvão é transformada em energia interna do vapor de água e em energia de movimento. Letra C, química do carvão é transformada em energia interna do vapor de água e em energia de movimento. Letra D, mecânica do carvão é transformada em energia interna do vapor de água e em energia de movimento. Ou letra E, solar é transformada em energia interna do vapor de água e em energia de movimento. No carvão nós temos energia química e ela é convertida através do calor em outras formas de energia. Então a resposta certa é a letra C. Nós temos a energia química do carvão, que é transformada em energia de movimento, ou seja, através da queima libera vapor na água e assim por diante até chegar na energia do movimento. Continuando com o nosso conteúdo, nós temos agora a produção de movimento nas máquinas térmicas e as etapas de funcionamento de um motor de automóvel. Com a invenção e o aperfeiçoamento das máquinas térmicas, a humanidade ganhou mais conforto, dentre outras vantagens. O automóvel é um tipo de aperfeiçoamento da máquina térmica. Então, aqui nessa figurinha, nós temos aqui o princípio básico de como funciona o motor de um automóvel. Essas partes que parecem estar em movimento são chamadas de pistões ou cilindros, que eles movimentam por conta da produção de gás dentro do motor, e isso faz com que as rodas elas comecem a girar. Então aqui, a primeira etapa, existem diversos modelos e marcas de automóveis, e essa diferença também se estende aos motores, porém em todos eles existem peças e funções semelhantes. Em um motor a combustão, a energia química se transforma em energia mecânica e isso pode ser representado pelo movimento do pistão dentro do cilindro. Posteriormente, esse movimento é transferido às rodas. A energia mecânica é proveniente da pressão exercida por uma substância em estado gasoso no interior do cilindro. A queima do combustível acontece no interior do cilindro. Por esse motivo é que ele é denominado motor de combustão interna. Para que ocorra essa combustão, é necessária a aspiração de uma mistura de ar e combustível para dentro do cilindro, que faz um movimento de sobe e desce. Nesse momento, uma faísca dá início a um processo de queima. Os gases resultantes dessa explosão estão a alta pressão e temperatura, razão pela qual conseguem empurrar um pistão novamente para baixo. A combustão dos gases no interior do motor pode ser chamada de um processo contínuo, pois após a explosão, que faz a transformação de parte da energia interna do combustível em energia mecânica, as substâncias que restaram são retiradas para dar lugar a uma nova mistura. Por isso é que o motor do automóvel necessita de vários conjuntos de cilindros ou pistão, funcionando ao mesmo tempo e produzindo um movimento contínuo. Atualmente, a maior parte dos automóveis tem motores com 4 cilindros. Em um determinado instante, cada um deles está em uma das 4 etapas de processo, trabalhando sincronizadamente, e dessa forma sempre ocorrerá a explosão que é responsável pelo movimento. Abrindo o seu livro no capítulo 3, na página 85, vamos resolver mais algumas questões. A questão 9 diz o seguinte: responda às perguntas no caderno, levando em conta o princípio de funcionamento do motor de um automóvel. Letra A. Quais os tipos de combustível que podem ser utilizados?
Nós podemos utilizar álcool, gasolina, tem automóvel a diesel ou outros tipos de combustível. Na letra B, qual é o processo, por qual processo a energia do combustível é transformada para que o motor entre em funcionamento, isto é, produza movimento? Ocorre uma explosão de mistura de ar com combustível. Letra C. Qual é a substância que realiza esse trabalho? No caso, os gases resultantes da queima do combustível. Letra D. Em que parte do motor esse trabalho é realizado? No cilindro. Letra E. Qual é o trabalho realizado? Ou seja, esse cilindro empurra o pistão. E letra F. Como esse trabalho é realizado? Ele é realizado, ou seja, a pressão é exercida pelas moléculas dos gases sobre as paredes que move o pistão. Ainda no livro, na página 85, questão 10. Descreva as características de cada uma das etapas do processo de funcionamento de um motor de automóvel. A primeira etapa é a admissão da mistura de ar e combustível. A segunda etapa é a compressão dessa mistura. Na terceira etapa, nós temos uma explosão da mistura produzindo gases a alta temperatura e pressão, seguida de uma expansão. Na quarta etapa, nós temos uma expulsão dos gases resultantes para reiniciar o ciclo. Questão 11. Qual a função da vela de ignição no motor de um automóvel? A vela de ignição é essa da figura, é padrão em todos os automóveis, e a função dele é justamente originar uma faísca elétrica para causar a explosão da mistura de ar e combustível. Questão 12. Quais as diferenças existentes entre os motores a gasolina e a diesel para a produção do movimento? A principal diferença é que a mistura de ar e diesel não necessita de faísca para iniciar a explosão. Outra diferença é que o ar é aspirado e comprimido, e só depois é injetada certa quantidade de diesel. As etapas, entretanto, são semelhantes. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre máquinas térmicas. Assistam a segunda aula e anotem as questões, perguntas e respostas no seu caderno. Obrigado pela atenção e até em breve.